Nossa história está marcada por eventos impactantes que ocorrem em ciclos, como se o tempo conspirasse para nos lembrar da fragilidade e da força da humanidade a cada meio século. Esse documentário explora esses ciclos de 50 anos, revelando catástrofes que moldaram o curso da história e deixaram cicatrizes duradouras em nosso mundo. Há 50 anos da erupção do Krakatoa, em 1883, o mundo testemunhou a devastação do terremoto de São Francisco, que desencadeou incêndios violentos e mudou o destino de uma cidade em chamas. Meio século depois, as águas tumultuosas do rio Yangtze traria uma nova calamidade, seguida pelo horror nuclear de Chernobyl, que ecoa até os dias de hoje, como um lembrete sombrio das consequências de nossas aspirações tecnológicas. No século XXI, os destroços do tsunami do Oceano Índico e a fúria do furacão Katrina nos alertaram mais uma vez sobre a imprevisibilidade e a brutalidade da natureza, enquanto enfrentamos uma pandemia global que desafia nossa resistência e solidariedade. Agora, enquanto lidamos com a pandemia de Covid-19, percebemos que a cada ciclo de 50 anos nos lembra que somos parte de um planeta em constante mudança, onde tragédias e triunfos se entrelaçam na tapeçaria complexa da história humana. Junte-se a nós nessa jornada através do tempo e do espaço, explorando as tragédias que se repetem em ciclos de 50 anos e descobrindo como a resiliência humana continua a florescer, mesmo diante das adversidades mais sombrias. Esta é a história das catástrofes, que nos definem e nos inspiram a enfrentar o futuro com coragem. Bem-vindos a Tragédias em Ciclos, 50 anos de catástrofes. 1883, erupção do Krakatoa. O Krakatoa é um vulcão localizado no Estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra, na Indonésia. Em 27 de agosto de 1883, o vulcão entrou em erupção de maneira catastrófica, resultando em uma das maiores explosões vulcânicas registradas na história moderna. A erupção gerou uma série de tsunamis devastadores que atingiram as áreas circundantes, causando mais de 36 mil mortes. A explosão foi tão poderosa que o som foi ouvido a mais de 4.800 quilômetros de distância, e a cinza vulcânica foi lançada na atmosfera, causando efeitos globais no clima nos anos seguintes. 1906, terremoto de São Francisco. Em 18 de abril de 1906, um grande terremoto atingiu São Francisco, Califórnia, com uma magnitude estimada de cerca de 7,8 na escala Richter. O terremoto causou danos significativos, incluindo incêndios que se espalharam pela cidade devido à ruptura de gasodutos. Mais de 80% da cidade foi destruída e milhares de pessoas ficaram desabrigadas. O terremoto de 1906 é considerado um dos piores desastres naturais na história dos Estados Unidos. 1931, inundação do rio Yangtze. Em 1931, o rio Yangtze, na China, sofreu uma das piores inundações já registradas na história. As inundações foram causadas por fortes chuvas e pelo derretimento da neve nas montanhas. Estima-se que entre 1 e 4 milhões de pessoas morreram devido às inundações e às doenças relacionadas. As inundações de 1931 foram um dos desastres naturais mais mortais já registrados. 1955, Furacão Janet. O furacão Janet ocorreu em setembro de 1955 e é um dos furacões mais intensos já registrados no Oceano Atlântico. O furacão atingiu várias áreas no Caribe, causando danos generalizados e mortes. Janet atingiu a categoria 5, a mais alta na escala de intensidade de furacões, com ventos superiores a 280 km por hora. 1986, desastre de Chernobyl. Em 26 de abril de 1986,
ocorreu uma explosão catastrófica no reator nuclear número 4 da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, então parte da União Soviética. A explosão liberou uma grande quantidade de material radioativo na atmosfera, resultando num incêndio que durou vários dias e espalhou a contaminação por uma vasta área. O desastre de Chernobyl é considerado o pior acidente nuclear da história, com consequências ambientais e de saúde duradouras. 2004 – Tsunami do Oceano Índico. Em 26 de dezembro de 2004, um terremoto submarino de magnitude 9.1 a 9.3 ocorreu no Oceano Índico, perto da costa de Sumatra, na Indonésia. O terremoto gerou um tsunami massivo que atingiu várias nações ao redor do Oceano Índico, incluindo Indonésia, Sri Lanka, Índia e Tailândia. Estima-se que mais de 230 mil pessoas morreram devido ao tsunami e seus efeitos subsequentes. 2005 – Furacão Katrina. Em agosto de 2005, o furacão Katrina atingiu a costa do Golfo dos Estados Unidos, especialmente Nova Orleans, Louisiana. O furacão causou uma série de falhas nos diques e inundações generalizadas na cidade. Milhares de pessoas ficaram presas em suas casas ou em abrigos improvisados, resultando em uma das maiores operações de resgate e assistência na história dos Estados Unidos. 2020 – Pandemia de Covid-19. A pandemia de Covid-19 teve início em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, China, quando um novo coronavírus, posteriormente chamado SARS-CoV-2, começou a se espalhar. A doença resultante, Covid-19, se tornou uma pandemia global em março de 2020, afetando quase todos os países do mundo. A pandemia causou milhões de mortes, perturbações econômicas e sociais significativas, além de desafios sem precedentes para o sistema de saúde e governos em todo o mundo. Esses eventos representam uma variedade de desastres naturais e crises humanas ao longo da história, cada um com suas próprias consequências e impactos duradouros na sociedade e no meio ambiente. Um documentário que aborde esses eventos pode oferecer uma visão valiosa sobre a resiliência humana diante da adversidade extrema e a importância da preparação e mitigação de desastres. À medida que exploramos os ciclos de catástrofes que moldaram a nossa história, somos lembrados de uma verdade fundamental: a resiliência humana é uma força indomável. Mesmo diante da adversidade mais sombria, vemos pessoas se unindo, mãos se estendendo e corações se fortalecendo. Cada tragédia nos ensina lições poderosas, inspirou inovação, catalisou mudanças e nos forçou a repensar o que é mais importante em nossas vidas. Ao olharmos para o futuro, que possamos recordar não apenas as cicatrizes deixadas pelos eventos devastadores, mas também a determinação e a esperança que emergiram delas. Que essas histórias nos inspirem a ser mais resilientes, a ser solidários e a nunca desistir diante das tempestades que possam vir. Porque afinal, somos mais fortes juntos. Essa é a nossa história de tragédias e triunfos. Que possamos enfrentar o amanhã com coragem e compaixão. Bem-vindos ao ciclo da humanidade, onde cada desastre é uma oportunidade para crescer, aprender e, acima de tudo, preservar.